E aí pessoal, tranquilo? Aqui é o Alberto. Tô fazendo mais um vídeo aqui pra colocar no canal, né? Meio aleatório, uma hora é coisa de arte, outra hora é botar uma placa no notebook e agora um vídeo sobre o WebRTC. Tudo bem em linha, faz todo sentido. Mas brincadeiras à parte, tá? Eu vou falar sobre o WebRTC porque eu vejo que não tem tanto assunto como outras coisas assim na internet e a maioria que tem é em inglês. Eu não pretendo que seja algo avançado, é realmente algo simples. Vou falar de algumas limitações e outras. A gente vai dar uma olhada na documentação que o Google fornece, né, para ver como é que tá lá, e eu vou levantar alguns pontos. Eu peço que não, assim, não dê dislike se no caso você veio assistir o vídeo procurando uma coisa específica, de uma situação específica sua e você não encontrou, ou se de repente não está no formato que você quer. Por exemplo, você é um cara experiente e uma coisa mais rápida seria mais interessante, ou você é um cara que sabe praticamente nada de JavaScript, talvez um negócio mais lento seria interessante. Assim, o objetivo do vídeo ele é ser intermediário. Então, assim, se o vídeo atingiu esse objetivo de ser intermediário, não atingiu esse objetivo de ser intermediário e não deu para entender o que eu tô falando, então beleza, o objetivo não atinge um vídeo, aí dá dislike e coloca nos comentários o porquê, tá? Então, basicamente é isso. Eu vou me basear aqui na documentação do Google. Algumas dificuldades do WebRTC, do WebRTC, ele é basicamente questão de documentação, tá? Não tem tanta documentação. Quando a gente está falando de browse, é fácil ainda você achar alguma coisa, seja uma aplicação para Chrome, seja Stack Overflow, alguma coisa assim, o pessoal tirando dúvida e tal. Quando você vai para a parte mobile, aí a situação já complica mais, porque é difícil você achar as coisas, seja Android, seja iOS, de repente nem mobile, o Unity, por exemplo. Então aí já fica bem difícil você achar alguma coisa. Talvez seja mais simples você pegar, tipo, você souber C++ e ir para o C++, que no caso o WebRTC, a base dele é em C++. Inclusive é algo que eu pretendo aprender para poder achar mais coisas, né? Porque realmente para você achar no que você quer usar é bem ruinzinho. Mas assim, fora isso, o WebRTC ele não é complicado de usar. Ele é bem simples na verdade. É mais essas limitações que existem, tá? Então vamos pegar aqui, baseado aqui na documentação, né? A primeira coisa que o Google vai dar aqui é sobre o Media Device. Então basicamente eu já tenho até o código até certo ponto feito, depois a gente vai fazendo à medida que a gente for mexendo. A questão do Media Devices, ele está aqui, Navigator, Media Devices, e aí a gente vai ter lá o Get e User Media, que vai ser o que ele vai falar. O User Media é o que? É para pegar o webcam, é para pegar microfone. O Display Media, ele é basicamente para você pegar a tela e o áudio do computador. Então ele é específico para isso. E aí você só tem que se ligar ao seguinte: o Display Media ele não está disponível em mobile. Então não adianta fazer um site e carregar no celular e achar que ele vai funcionar. Nem na WebView, o Display Media não funciona. O User Media, sim, você pegar microfone, câmera, essas coisas em celulares, esses negócios assim funciona. Se você quiser pegar o display do device ou alguma coisa assim do tipo, aí você vai ter que partir para uma implementação nativa ou alguma coisa híbrida com plugin específico para pegar a tela e tentar fazer sua gambiarra lá para poder funcionar. Então basicamente é isso. No PC, na parte do browser, as coisas são bem mais tranquilas. O WebRTC é bem melhor de sair. Tem questão de encontrar algumas coisas. Mas resumindo tudo, bora continuar aqui. A gente vai ter esse método, né? A gente vai ter uma coisa chamada constraints. As constraints basicamente são o seguinte: aqui ela está simples, ela só diz que quer áudio, quer vídeo, mas você pode colocar cancelamento de ruído no áudio, você pode colocar o tamanho do vídeo que você quer seja gravado, altura e largura,
frame rate, N coisas você pode colocar nessas constraints para poder adaptar a sua necessidade. E aí ele vai lhe retornar um objeto string que basicamente vai ter essas características que você quer, ou vai dar um erro porque não achou nada correspondente. Aqui a gente tem ele utilizando, né, no caso, a maioria das coisas do WebRTC é uma promessa, então já tem isso em mente para poder evitar erros. Então, Navigator, Media Device, Get User Media, é uma promessa. Aqui eu estou usando o Display Media, né, que é para pegar o display. Eu não vou fazer com a promessa, eu acho meio feio aquele Dencat, um monte de coisa entrando da outra. Eu prefiro usar Async e Await. Para quem de repente não usa muito isso, só tem que se ligar no seguinte: a promessa ela não vai quebrar, né? Ela vai retornar no erro e não vai quebrar a sua aplicação. Aqui o await ele quebra. Então, se lançou um erro, ele vai dar um throw lá e vai quebrar. Então, se você quer pegar esse erro, você vai ter que colocar um try catch para pegar no await. Beleza. E aqui a gente vê que é bem simples, né? Dito isso, eu vou passar para aqui, vou pular essa questão do enumerate device, a gente não vai utilizar, mas enumerate devices, em resumo, é para você pegar as informações do device. Então, por exemplo, você tem um microfone, tem uma câmera, tem as caixas de saída de áudio. Então, você vai ter vários dispositivos de input e output, seja de vídeo ou de áudio. E aí o Enumerate Devices ele vai lhe dar uma listagem desses dispositivos disponíveis, e através disso você pode filtrar alguma coisa, dar ao usuário a possibilidade de escolher, de repente tem duas webcams, de repente escolher qual webcam, escolher qual microfone, escolher qual a saída de áudio, e aí você vai estar usando o Enumerate Devices basicamente por causa disso. Tem uma coisa que eu não li aqui a documentação mesmo para ver se eles atualizaram. Sendo bem sincero, o Google é muito ruim de atualizar a documentação, então provavelmente não está aqui. O Enumerate Devices ele não traz mais o ID. Se você fazer essa pesquisa inicial, ele vai lhe trazer uma listagem de dispositivos, mas o ID que é necessário para você escolher, para poder executar aquele dispositivo, ele não vai trazer. O que você precisa fazer é utilizar primeiro o Media Device, né? Antigamente seria o que? Eu vou olhar quais dispositivos que eu quero, vou escolher qual dispositivo que eu quero, e aí então pelo ID executar aquele dispositivo. Só que o ID não vem, certo? O ID só vai vir o que? Se eu vim aqui, Get Display Media, User Media, só funciona com User Media, tá? Get User Media, vídeo e áudio, beleza. Depois que eu executei isso aqui, o usuário deu permissão, aí eu posso vir let devices igual wait navigator media devices ponto enumerate device. Beleza. Aqui eu vou dar um console.log. Device, certo? Então se eu vim aqui agora, could not start video source. Deixa eu ajeitar isso aqui, que no caso, como eu estou usando a webcam, provavelmente ele está quebrando por causa disso. Atualizar a página. Pronto. Beleza, inclusive meu microfone está saindo aqui. Mas assim, bora lá. Deixa eu só parar isso aqui que tá dando agonia. Mas aí eu também não queria isso, né? Bora lá. No caso aqui, você pode ver que agora ele dá todos os IDs. Esses IDs eles vão vir vazios se você executar isso antes de você pedir a permissão do usuário, né? Que no caso o Get User Media ele pede a permissão. Outra coisa aqui do Media Devices é que a gente vai ter o Device ID, por isso é que a gente pode colocar dentro de uma constraint e dizer exatamente qual o device que a gente quer. A gente vai ter o Group ID, que eu não sei exatamente para que é, e o Kind, que é o tipo, né? Audio Input, Video Input, Video Output, enfim. E a Label, que no caso é basicamente essa mesma coisa aqui que aparece no Windows, né? No caso, por exemplo, aqui
O que é que eu posso de dispositivo de saída? Você vai ver que aqui é da USB. Deixa eu ver se tem mais aqui. Realtek. Pode ver que é a mesma coisa que apareceu ali no Windows. Então basicamente enumerate devices é isso. Eu vou sair aqui, tá? Então no caso enumerate devices a gente não vai usar, eu tô só mostrando, falando algumas observações, mas o objetivo é realmente ser simples. Então bora voltar aqui para a documentação. Aqui ele vai falar de alguns eventos, tipo tava com o microfone, desconectou, deixa eu tirar. Tava com o microfone, desconectou o microfone, então provavelmente você perdeu ali o microfone, você talvez queira trocar com o microfone que você está usando. Então aqui você tem a possibilidade de colocar alguns eventos, aqui também vai explicar como é que funciona, e tem uma série de outras funções, que é para fazer filtragem, essas coisas, que não, pra gente não tem, para esse objetivo aqui inicial não tem necessidade. E aqui no final, ele mostra esse aqui mais importante, ele mostra aqui pegando um string, né, pelo get user media, né, a gente vai usar o display media, que funcionalidade é a mesma, diferença é que o user media ele vai atrás do webcam, display media ele vai atrás do display. Então beleza. E aqui ele recupera uma tag de vídeo que está aqui embaixo, tá? E na tag de vídeo ele vai colocar no src object a stream que retorna do get user media. Então beleza, bem simples. Aqui ele colocou autoplay para começar a colocar da autoplay normal. Esse controls aqui não funciona mais, tá? Então se você colocar controls false, ele vai aparecer os controles do vídeo, que no caso é play, stop, essas coisas ele vai aparecer. Hoje como é que funciona? Tem controls, aparece o controle. Não tem, não aparece. Então não tem esse negócio de false nem true não. Então beleza, a gente vai voltar para cá. Essa parte aqui, até essa parte eu já tinha feito. Então, se eu for olhar aqui, eu vou estar com o vídeo. Tem um CSzinho simples aqui, que é só para, senão o vídeo sai estourando tudo, né? Pega a tela toda, é só para ele ficar pequenininho ali para a gente poder ver. E o ID do vídeo. Então, esse aqui é o HTML, aqui é só o meta, não tem nada demais. Em resumo, só tem o vídeo aqui. O botão que eu vou clicar, né? Para poder executar a função e só. E aí CSS e JavaScript, que é o que está aqui, tá? Isso aqui por enquanto eu não vou mexer, que é o Socket.io, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então aqui eu vou pegar, deixa eu tirar aqui o device, que nem existe mais, né? Então aqui eu peguei o meu vídeo lá, que o ID dele é local vídeo, peguei o screen, src object e disse que é igual a string, né? Pego aqui o get display media, passando o vídeo true, aqui eu vou botar áudio true também, vídeo, né, no caso. Pronto, beleza. Feito isso, ele já vai mostrar aqui o vídeo executando. Pronto, beleza. Então aqui a gente já consegue pegar o vídeo do computador. O áudio também, né? O áudio ele tem uma limitação que ele só pega se você pegar a aba do Chrome. Eu vi algumas coisas mostrando que se você fizer uma aplicação... Porque assim, quando você faz uma aplicação para o browser... não é uma aplicação, é uma extensão. Quando você faz uma extensão, uma aplicação, tem algumas coisas que rodam assim. Tem algumas coisas que estão disponíveis que no browser não está. Por exemplo, Socket é uma coisa que no browser ela não está disponível. Você consegue usar o WebSocket, o Socket.io, que são coisas que trabalham sobre uma coisa ali com HTTP, TCP/IP, essas coisas, mas você não consegue executar um Socket UDP, alguma coisa assim. Numa aplicação, você já consegue fazer isso, né? Então no caso tem algumas coisas disponíveis na aplicação que no browser direto não tá. Eu vi gente dizendo que dava para fazer, eu tentei fazer, as soluções que eu vi não funcionou. Não sei se de repente as coisas eram de 2015, 2016, então eram bem antigas. Não sei se ainda funciona. Mas a gente vai fazer partindo do pressuposto que é uma aplicação para browser, só funciona com a aba. Ele só pega, se você escolher lá uma aba do Chrome, ele vai compartilhar áudio. Caso não, ele não vai compartilhar. Então, vamos lá.
No caso aqui, feito isso, a gente vai continuar na documentação aqui, né, que aqui é o geral. Vamos partir para Media Constraints. Constraints é o que eu já falei, né, que ele está botando altura e largura, tem várias coisas aqui. Pode vir na documentação, dar uma olhada, procurar outras coisas. A gente não vai entrar nesse nível de detalhes. E aqui ele fala alguma coisa de tracks, mas vamos deixar para quando a gente estiver olhando o Peer Connection, que é o que a gente vai ver agora. E aí o Peer Connection é o coração do WebRTC. Vamos lá, o que é que acontece? O WebRTC, a funcionalidade dele principal é justamente alcançar outro cara que quer receber sua tela, quer receber seu vídeo dentro de uma rede local, sem a necessidade do servidor. Então, por exemplo, se eu vim aqui no CMD e colocar aqui ipconfig, esse aqui é o meu IP, certo? Só que esse IP, ele é um IP disponibilizado pelo roteador, ele é um IP interno. O cara que tem um roteador ali do lado da minha casa, o vizinho, outra pessoa, tem esses mesmos IPs dentro da rede deles. Então não é um IP único, tipo, não tem como você digitar esse IP e um cara de outro lugar do mundo tentar acessar o seu roteador. Isso aí não acontece. Precisaria de um IP dedicado, né? Seria um IP externo onde a pessoa poderia pingar. E aí onde é que a gente encontra IPs dedicados, IPs externos em servidores, né? Então aí teria como, por exemplo, eu mandar um vídeo para um servidor e o servidor fazer essa retransmissão, mas a gente precisaria de um servidor, teria ali o custo de estar fazendo algo que é um pouco pesado, e o WebRTC ele vem justamente para resolver isso. O WebRTC ele vai tentar achar, ele pode vir a fazer essa retransmissão de dados, depois eu vou explicar melhor, mas ele vai tentar achar uma rota onde basicamente ele vai conseguir descobrir onde está o outro cara e como é que ele pode enviar um vídeo, áudio ou qualquer coisa do tipo, sem a necessidade de um IP externo e de um servidor intermediário. Então basicamente o objetivo do WebRTC é isso, certo? Aqui o principal ponto do WebRTC é o Peer Connection. E aí a gente tem, para poder fazer essa transmissão, a gente tem dois servidores, Stan e Turn. Os servidores Stan e Turn, eles auxiliam nessa busca da rota. Então o Stan e Turn ele vai servir, por exemplo, tem um NAT, alguma coisa na rede que bloqueia, outra pessoa descobrir como acessar, como enviar dados diretamente para uma máquina dentro de uma rede ali que vem de um roteador, é uma rede que tem acesso externo, mas os IPs, as máquinas, elas são internas, são gerenciadas pelo roteador, né? Roteador, enfim. No caso o Turn e o Stan e o Turn vai servir para isso, certo? O Stan, o próprio Google vai oferecer um servidor desse tipo e você acha também outros servidores. O Turn já não, porque o que acontece? O WebRTC ele vai executar algumas coisas e uma das possibilidades, se ele não conseguir fazer esse mapeamento para fazer com que ele faça essa transmissão direta, o Turn vai retransmitir os dados. Então é um servidor que requer mais robustez e por isso você não acha gratuito por aí. O Stan tem muito. O Turn ele é mais completo do que esse Stan. Vai ter situações onde só o Turn vai conseguir realmente fazer esse mapeamento. E aí como é que acontece a comunicação inicial? Através da sinalização. E aqui na documentação do Google ele vai dizer que isso aqui é em aberto. O que é que significa em aberto? A sinalização basicamente ela tem três pontos principais. A descrição do ponto, que no caso é a descrição da seção, que no caso é o que? Os códigos que tem no computador, se você quer receber vídeo, se você quer receber áudio, quais os formatos possíveis, enfim. É mais ou menos a descrição ali do hardware e das capacidades do hardware do computador. Para o WebRTC se comunicar, tanto você que vai transmitir como o cara que vai receber, ou que ambos vão transmitir e receber, eles precisam compartilhar essa descrição da máquina deles. No WebRTC isso é chamado de offer e answer, né? O cara que vai iniciar a transmissão, ele vai
criar um offer. Então, o cara que vai... Eu não vou entrar agora para não ficar tão complexo, mas enfim, é offer e answer. Tanto offer como answer são o mesmo objeto, certo? Só diferencia aí a questão de quem inicia a conexão. Basicamente é isso, mas são o mesmo objeto, da descrição e tal. E é isso. Esses são dois pontos importantes, offer e answer, que se resumem no mesmo objeto. O segundo ponto são os ICE candidates. A conexão, basicamente, ela se resume em ICE candidate. Não está se conectando, vai atrás do ICE candidate. ICE candidate é o coração da realização da conexão. Os ICE candidates são os possíveis caminhos para que um peer connection realize a conexão com sucesso. E aí você vai ter ICE candidates local, você vai ter ICE candidates de vários caminhos possíveis entre servidores, você vai ter ICE candidates que é para retransmissão de dados pelo servidor turn. Então, quando o WebRTC inicia, ele vai mandar uma série de ICE candidates que tem caminhos diferentes. No caso, a gente vai testar local, então o ICE candidate da gente, que vai ser utilizado, vai ser o host, o local, que é a melhor conexão. Ele sempre... Outra coisa importante é que o WebRTC ele sempre vai priorizar a melhor possibilidade de conexão. Então, por exemplo, eu tô local, nada vai superar uma conexão local. Então, por mais que ele receba vários ICE candidates, ele vai considerar o ICE candidate local. Se você recebe um ICE candidate de retransmissão por turn, mas você também recebe um ICE candidate que vai ter sucesso em uma conexão direta, ele vai utilizar a conexão direta. Em última opção, ele vai usar a de retransmissão de turn. Então, basicamente, a questão do ICE candidate é essa, né? Ele vai lançar vários, o que ele conseguir conectar e que seja a melhor opção, e aí ele para de fazer essa transmissão, certo? Dá um corte aqui, eu sei que a explicação foi longa, né? Mas vamos voltar agora para o servidor de sinalização. O servidor de sinalização, ele basicamente é só para mandar esses caras pela rede. O WebRTC ele não faz uma conexão com IP direto, então ele não tem como você dizer a máquina está em tal IP, ele não tem como fazer isso. Antes de fazer essa conexão, ele precisa saber a descrição da outra máquina, ele precisa saber quais os possíveis ICE candidates, enviar os possíveis ICE candidates dele para o outro cara, e aí para poder fazer isso, você vai utilizar o servidor que o Chrome aqui chama de servidor de sinalização, que no caso é um WebSocket, é um Socket.io, é um servidor REST, é o que você quiser, contanto que você envie o JSON de um lado, chegue do outro, e esse servidor ele seja um servidor que tem um IP dedicado, que você consiga se conectar, pelo menos até o WebRTC conseguir estabelecer a conexão dele direta, e aí não precisa mais do servidor de sinalização, a não ser que seja uma questão do seu negócio, né? Mas o WebRTC ele não precisa mais dele depois que se conecta. Então aqui ele está mostrando algumas coisas. Ele está mostrando aqui como fazer uma call, que no caso é o Peer Connection. Pronto, beleza. A gente vai sair daqui, certo? Não vou seguir a documentação, que ele vai seguindo passo a passo. E eu vou explicar mais ou menos o que é a questão do Peer Connection. Deixa eu só explicar uma coisa antes. Não sei se todo mundo está acostumado. O JavaScript ele tem a possibilidade, acho que já há um tempo já, de você poder fazer tipo classes, né? Só que para você poder fazer isso, você precisa dizer que o tipo do script é um módulo. E normalmente ele dá um erro de que se eu pego essa... Normalmente aqui no botão, por exemplo, você vai ver que tem Start Mirroring. Então, no caso, se eu colocasse esse cara aqui direto, na teoria funcionaria. Como o módulo ele não funciona, então precisa estar dentro do window onload, window.start e passar a função para dentro do window. Aí ele funciona de boas. Não sei se isso é só no Chrome ou se isso é no Firefox também, mas enfim, é assim que resolve esse erro. No caso aqui eu só estou fazendo compartilhamento, certo? Porque aí eu acho que ficaria mais organizado se eu criasse classe. Então, para criar uma classe, eu vou chamar aqui de Peer Manager.
.js. Beleza. E aqui eu faço que const PeerManager igual a classe, e aqui eu abro uma classe semelhante ao como é que eu posso dizer, ao Angular. Eu acho que fica mais organizado aqui, né? E aqui eu posso dar um export, posso exportar várias coisas, né? Ou posso dar um default aqui que é mais fácil. E aí eu exporto o PeerConnection, certo? Aqui o Visual Studio ele já vai me ajudar. Se eu quiser aqui, por exemplo, let peer igual a new PeerConnection. Já que ele já me ajuda, né? Se eu vim aqui, ele não está me ajudando a PeerConnection, é PeerManager. Beleza. Vou botar o JS aqui, que sem o JS também quebra. Mas cria um objeto, é mais simples, me ajuda também a criar propriedades aqui, e o IntelliSense ajuda bastante também, coisa que é bem ruim no JavaScript. Mas enfim, vamos lá. O que é que o PeerConnection vai ter, né? No caso aí a gente vai utilizar o que? Vou criar um PeerConnection, certo? Vou colocar uma função aqui, create. Outra coisa que muda também é a função, não tem function aqui na frente, certo? Vou colocar aqui privado um peer, né? Vou colocar com underline, tá, para saber que é privado. E no create eu vou fazer um this ponto peer igual a new rtc PeerConnection, que é o PeerConnection do WebRTC. Então no caso aqui eu já criei o PeerConnection. Se a gente for ver aqui, a gente vai ter aqui no caso o sign, deixa eu achar aqui onde é que ele está criando o PeerConnection. Ele cria o PeerConnection e passa aqui os IC service e tal. IC service é aquilo que eu falei, o stan e o turn. E no caso aqui ele está passando um stan do Google. Eu não vou colocar porque a conexão local não precisa disso não. Tá, esse cara aqui é mais para conexão externa. Lembrando que eu não vou colocar para o exemplo da gente. Se você vai fazer uma coisa online, transmissão de e-mail e tal, você precisa de um servidor stan, e será muito legal um servidor turn também. Lembrando que o stan, nem sempre o stan vai conseguir resolver a conexão. E aí o turn realmente entra no meio disso aí. Tá? Eu não vou, pelo menos nesse vídeo, não vou estar ensinando a fazer esse servidor turn, também não é tão complicado. Você acha coisas aí no doc ou alguma coisa assim para subir as instâncias em alguma coisa. Mas eu particularmente, por hora, não vou ensinar a fazer ele. Tá? E aí, esse sign tem channel aqui que ele diz ponto event list, message, tal, não sei o que. Tudo isso aqui é teórico, tá? Tudo isso aqui é teórico. Não existe esse sign channel que tem um event list. Não, ele tá dizendo o quê? Que na teoria ele tem um cara ali que vai estar mandando as coisas para eles que funciona aqui. Mas esse cara aqui pode ser um socket IO, esse cara aqui pode ser um WebSocket, esse cara aqui pode ser um REST, pode ser qualquer coisa que você quiser, desde que você consiga fazer com que a mensagem chegue do outro lado, tá? Então isso aqui é teórico, tá? Isso aqui é teórico, isso aqui não é real. Então beleza, feito isso, criei meu PeerConnection. Aí ele vai criar aqui o offer, que foi o que eu tinha falado, que é a descrição da máquina. Se sou eu que vou iniciar a conexão, então eu vou oferecer, certo? No final das contas é o mesmo objeto, mas ele tem funções com nome diferente. Então sou eu que vou oferecer. Então eu vou fazer um create offer, tá? Então eu vou criar um offer, e aí esse offer aqui tem que chegar um no outro cara, para que ele sete esse cara aqui, para que ele vai saber, a descrição da minha máquina remota é isso aqui. Ele vai configurar para a descrição da máquina remota. Depois ele vai fazer o que? Beleza, agora eu vou criar a minha descrição e mandar
para a máquina remota. E aí ele vai criar um answer. Então ele vai criar um answer, vai mandar para outro cara, o cara vai dizer: ah, o outro cara com quem eu quero iniciar a conexão, a descrição dele é essa. Então ele vai setar lá. O que vai mudar é que tipo vai ter um set remote e um set local, né, que às vezes fica um pouco confuso se você for colocar tudo na mesma coisa, mas basicamente é isso. A minha descrição é remota, é local, a descrição do outro cara é remota, certo? Então é basicamente isso. E aqui ele manda pelo Silent Channel esse resultado, certo? Então como é que funcionaria aqui? Beleza. Create P. Eu vou colocar outra função aqui que vai ser make call, certo? Essa outra função aqui vai ser make call. Beleza. Como é que é a call? Já aqui de cara eu vou colocar aqui um construct e vou passar para ele um socket. This.socket. Já estava ali completando e eu não vi, igual a socket. Mas ele passou o socket aqui para dentro. Beleza, make call. Massa. Criou o peer connection, make call. Inclusive a criação do peer connection já podia estar aqui dentro, né? Acho que não tem necessidade de deixa dentro do construct. Massa. Realizar a chamada. Como é que eu vou fazer? Const offer. Não vou colocar offer para não confundir, vou colocar description, certo? Porque aí fica description. Como é que eu vou fazer? This ponto peer connection ponto create offer. Eu estou realizando a call, certo? Então eu fiz isso aqui, criei minha descrição. Criei minha descrição, eu vou criar um objeto aqui do socket também, chamado sdata. Export default sdata. Beleza. Exportei esse cara aqui. Porque eu quero, esse vai ser meu cara padrão para estar enviando as minhas mensagens, tá? Então, basicamente aqui, meu sdata, eu vou ter uma action, ou melhor, eu vou chamar de event, certo? Meu sdata vai ter um event e vai ter a mensagem que vai vir no construtor. O event é a mensagem, né? Beleza. This.event igual a event this igual a message. Então, no caso, ele tem aqui a minha mensagem, que no caso é o evento, é a mensagem que eu quero enviar. Mas, estou aqui no peer connection, eu vou criar também aqui uma constantes. Vou criar aqui umas constantes e eu vou criar a classe constantes mesmo. Tá pensando como criar. Export default constantes. Beleza. Aqui nas minhas constantes eu vou colocar a questão dos eventos, né? Então eu vou colocar aqui como offer. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, offer. Isso aqui vai ser só para me ajudar no socket lá, tá? Depois eu vou explicar como é que vai funcionar. A peer connection
Aqui também eu já vou colocar minhas constantes. E aqui ela ajuda a... Pronto, beleza. Feito isso, criar aqui as minhas constantes, né? E aí eu vou criar uma mensagem para enviar via socket. mcg igual a new sdata. Minha sdata recebe, se eu for olhar aqui, ela recebe o evento e a mensagem, certo? Eu vou colocar aqui as constantes, ponto offer, e a minha mensagem, que é o meu description. Feito isso daqui, eu já posso enviar pelo meu socket. Então vou botar aqui socket.send. MSG. Beleza. Enviei pelo meu socket, certo? Eu acho que seria interessante a gente já começar. Eu ia fazer tudo, depois voltar para lá, mas vamos começar a testar passo a passo, certo? Vou fazer outra função aqui que vai ser set description. Vou chamar remote description, certo? E aqui, deixa eu pensar aqui, remote description. E aqui vai ser a descrição. Eu vou colocar mais um booleano aqui, que vai ser deixa eu ver como é que eu posso chamar. Vou chamar de principal, depois quando eu achar o nome melhor eu coloco. Que basicamente vai ser quando o cara fazer chamar a call aqui, certo? Ele vai fazer isso aqui para saber que foi ele que chamou. Porque o mesmo objeto vai servir tanto para receber como para enviar. Muitas vezes essa é a complicação do WebRTC. Então beleza. Feito isso aqui, eu fiz aqui set remote, né? Vou receber lá no socket, a gente vai fazer esse exemplo aqui. Vou receber a description, certo? E aí a description vai ser o seguinte. Vamos lá. Primeiro, lembrando que é o remote, né? Então estou recebendo de longe. Então como é que vai ser? Vai ser assim. Aqui tem que ser um método. Inclusive, uma coisa que eu me esqueci de dizer. Isso aqui é assíncrono, tá? Então precisa se fazer isso aqui para ter de fato o offer para jogar lá. Aqui também da mesma forma. O ENS para setar o remote também é assíncrono. Então como é que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer this.pic, aqui eu sei que é o remoto, .set, e aí já até esqueci aqui, deixa eu ver aqui, new RTC peer connection. Só botar isso aqui só para ver os nomes. Set remote description. Beleza? Set remote description. Passa a descrição para aqui direto. Massa. Deixa eu só comentar isso aqui. Eu ainda vou usar, então vou deixar aí. Feito isso aqui, lembrando que isso aqui também é assim, né? E aí eu vou fazer o seguinte: se esse cara não é o main, se não foi ele que startou, então esse cara ele tá recebendo, alguém tá oferecendo uma conexão a ele, certo? Então ele tem que responder. É nesse momento onde ele cria o answer. Então eu vou colocar aqui this.main, né? Se não foi ele que iniciou a conexão, ele vai criar um answer, certo?
Deixa eu ver aqui, local description. Inclusive, isso aqui também é um local description. Então, vou colocar aqui para facilitar o entendimento. Beleza. E aí, esse cara aqui, ele está recebendo. Não foi ele que iniciou a chamada, certo? Então, ele tem que criar um enso. Então, eu vou fazer o quê? This.py.create enso. Beleza. Ele criou para mim uma enso. Lembrando, já esquecendo de novo, isso aqui é uma promessa, tá? O enso, que no caso é a minha descrição local, eu vou setar aqui. Inclusive eu esqueci de setar lá em cima também. Eu também preciso setar a minha descrição local. Set local description. Então, await, certo? Aqui também eu esqueci de fazer. Eu estou criando o offer, que no caso é a minha descrição, que é a minha descrição local. Quando eu vou iniciar a chamada, eu também preciso setar como minha própria descrição, né? Então aqui também await .py.setting local description. Eu sei que talvez fique um pouco confuso, né, quando você tipo local, tá, não sei o que, vai dar para entender, mas eu vou tentar explicar de uma forma melhor como é que acontece isso, tá? Mas entenda o seguinte: o cara que iniciou a call, ele vai criar a sua descrição local e vai setar ela. E aí vai mandar essa descrição para o outro cara. Só que para o outro cara, isso é uma descrição remota, certo? Porque no caso ele é de um peer que está em outro lugar. Então ele, quando vai setar essa descrição, ele seta como remota. Só que ao mesmo tempo ele precisa responder com a própria descrição dele para o cara que iniciou a chamada. Então nesse momento você cria o answer. O answer é a sua descrição, e aí você seta como sua descrição local e manda esse answer para o cara que iniciou a chamada. Para esse cara que iniciou a chamada, esse answer é o remoto, né? Então no caso, ele quando receber vai setar como a descrição remota. Então no caso aqui, eu vou fazer o que? Eu vou criar outra mensagem igual a new sdata. Certo? Aqui nas constantes eu já vou vir criar outra aqui, vou criar answer. Daria para identificar as mensagens sem precisar fazer isso aqui, tá? Colocar no socket, uma submensagem e tal. Vou fazer mais para ficar organizado, mas dá para você pegar no JSON lá e ver que é um ICE. O answer e o off eu disse que são iguais, são de fato. A única diferença é que um tem o type lá answer e o outro tem um type off. Então por isso dá para você saber se aquilo é um answer ou um off quando vem no socket, né, que eu tô falando. Então vamos lá. This.constantes ponto answer, né? E aqui eu vou colocar meu local description. Massa. Beleza. Criei o answer, né? Recebi a descrição, criei o answer. Botei ele como minha descrição local e enviei para outro cara. Uma coisa que eu esqueci de fazer, que eu estava falando, esqueci de fazer, é que essa descrição que eu estou recebendo é do meu ponto remoto. Então set remote description. E aí eu pego essa descrição aqui. Beleza. Feito isso daqui, eu recebi aqui no caso esse ponto aqui, acabou. Ele está pronto para conexão, né? Eu iniciar a chamada, o cara que vai receber essa chamada, para ele a configuração dele acabou. Tem algumas coisas para setar a tela, tal, depois a gente vai entrar depois.
para esse cara aqui, ele ainda falta receber, para quem iniciou a chamada, ele ainda falta receber a descrição do outro cara, né, que eu acabei de, vou mandar por aqui, né, pelo socket. Acabei de mandar aqui pelo socket, beleza. Quando ele receber, eu vou chamar essa função async. Na verdade, eu nem preciso fazer isso, né? Na verdade, eu posso colocar aqui set remote. Viajei aqui, eu já tenho colocado ela em cima. Não, no caso as duas estão prontas, né? Fui eu que perdi aqui a noção da lógica. Vamos lá, CT o remote, massa, certo? Se esse cara aqui está recebendo, se esse cara aqui é o main, é só isso que ele precisa fazer. Porque o main já setou o local e ele estava só esperando o remote. Se esse cara aqui não é o main, se não foi ele que startou, então beleza. Aí ele vai criar o local, que vai ser o answer, né? O remote já foi setado aqui. Vai setar a descrição local e vai enviar para o cara que iniciou a chamada. Massa. Com isso aqui, eu tenho a configuração dos dois pontos, os dois peer connection, né? Tanto o remoto como o local. Eu vou mostrar como é que a gente vai usar isso. Fora isso aqui, a gente precisa fazer agora a questão do socket, né? O socket aqui eu já deixei pelo menos uma parte aqui pronta, tá? Eu vou usar aqui o socket IO. Uma coisa que eu estava quebrando a cabeça era com o problema de calls. Eu tinha esquecido de como é que fazia no socket IO, porque assim, tem como você fazer no Express, que é o que você vai usar para intermediar o socket IO, só que o socket IO tem a própria configuração dele de calls, tá? Para quem não sabe o que é cross origin, basicamente é quando você está fazendo uma requisição da mesma máquina e o Google, o Chrome, os navegadores, quando eles vão fazer uma requisição, eles fazem uma pré-requisição para saber o que aquela máquina aceita. Por exemplo, ela aceita post, aceita get, de qual origem, ou seja, quem é que pode requisitar aquilo ali, né? Por exemplo, eu posso dizer no meu servidor que só o IP 192.68.0.105 é que pode me requisitar. Então, basicamente é isso. E aí, quando o navegador ele não vê essa configuração de uma forma, como é que eu posso dizer, de uma forma correta que ele queira receber, ele vai dar o problema de calls. Basicamente é isso. E aí você faz o que? Você colocando a origem, né? No caso, isso é na resposta do servidor. O Chrome ele vai tentar chegar lá e vai dizer, cara, o que é que eu posso executar no servidor? O cara quer fazer um get aqui, eu posso fazer um get? Você recebe requisição desse endereço aqui específico? E aí o servidor vai retornar algumas coisas nos headers, né? No caso, o que é que eu vou fazer aqui? No header de resposta, quando me perguntar, eu retorno um asterisco. Ou seja, eu recebo requisição de qualquer origem, qualquer pessoa pode me requisitar. Os métodos get e post. Então, eu recebo o get post e eu recebo o get post. Resolvido. Coisa é isso, tá? Isso é uma coisa bem chata, isso sempre quebra a cabeça, tudo que você vai fazer. É bem chato mesmo isso daí. Mas, beleza, vamos lá. Vamos para a implementação do socket IO, né? No socket IO aqui, eu tive que baixar duas bibliotecas, socket IO, tá? E o Express. Como é que você vai baixar? Eu vou deixar no vídeo ou código em algum lugar para você ver. Mas beleza. Deixa eu limpar aqui o console. npm install socket.io express. Pronto, beleza. Você vai baixar esses dois, tá? Essa é a forma de você baixar no Node. Então, feito isso, você baixou as suas dependências. O socket.io ele permite com que você acesse o servidor e ele disponibiliza a biblioteca do socket.io via do próprio servidor, sem você precisar baixar alguma coisa. Eu prefiro fazer isso. Eu venho aqui na Node Modules, onde ele baixou, e aqui tem você vai ter aqui o socket.io, né? E aqui ele tem o cliente dist. Eu copio essa pasta aqui do cliente dist
tá? E colo lá nos arquivos da minha página web. No caso está aqui, ó, cliente dist, certo? E aí eu venho aqui no index.html, vou lá no cliente dist e boto socket.io.js. É assim que eu faço. Eu prefiro assim. Tá? E aí você tem o cliente do Socket.io, né? Que aquele é o servidor. No Socket.io, a gente vai ter basicamente aqui, que vai ser no caso o Express, né? E pegar a parte do app aqui que ele retorna, você chama ele como uma função, né? O HTTP, o servidor do Socket.io, tá? No serve, eu vou mandar o HTTP criar um serve, pegar aqui o retorno do app do Express, e na questão, e na hora que eu criar o servidor de fato do Socket.io, aí eu vou passar essas opções do COS. Lembrando mais uma vez que Socket.io é a escolha para esse projeto. O WebRTC ele não é dependente de Socket.io, pode ser qualquer coisa desde que você consiga fazer com que esses caras se comuniquem antes de estabelecer a conexão de fato, né? Então passo o servidor, configuração, pronto, resolvido, meu COS está funcionando, eu consigo acessar local. Aqui eu starto o servidor, né? Tá na porta 3000 aqui, e aqui no Socket.io eu vou colocar num evento chamado Connection. Tá? Esse evento Connection, ele é tipo, outro cara se conectou, ele vai chamar aqui, ele vai chegar aqui, certo? Aqui dentro do evento Connection, aí eu já consigo configurar eu consigo fazer alguns eventos customizados. Então posso fazer aqui no socket aqui que eu recebi aqui em cima, né? Posso fazer aqui socket, certo? .on. E aqui eu posso chamar aqui de message, que é para ficar parecido ali, como eu vou pegar uma função assíncrona, que é para ficar parecido ali com o que o Google está fazendo. Beleza, o que é que isso significa? Todo cara do outro lado do Socket.io que jogar alguma coisa no evento de message, ele vai ser interceptado aqui, certo? Então beleza, como é que a gente vai fazer? Deixa eu ver aqui. No peer connection aqui a gente está dando socket send, só que a gente não criou nada ainda do socket, né? Vamos criar um métodozinho aqui, socket. Um método não, uma classe. Export default socket. Beleza, criei o socket aqui. Então aí o que é que eu vou fazer, certo? O meu socket vai ser o questão do Socket.io, né? Então no meu construto já vou iniciar o Socket.io aqui. Como é que sinaliza o Socket.io? IO. Deixa eu até botar aqui. Chamar de socket. Beleza. This.socket é igual a IO. Lembrando que a gente importou o script lá no HTML, então ele está disponível. E aqui eu vou colocar http localhost, né, já que eu estou no host local, 3000, que é a porta lá que está sendo executado. Com isso aqui, ele já conecta, certo? A outra coisa que eu vou configurar aqui, e eu vou colocar uma função aqui embaixo, start events, onde basicamente eu vou colocar this.socket.on, que vai ser basicamente onde eu vou receber os meus eventos. E aqui também o evento que eu vou estar utilizando é o message. Tá, asint aqui, né? MSG, lembrando que esse message ali é o nosso sdata ali que a gente tinha colocado. E aqui ele vai estar recebendo, todas as mensagens, né? Para expor esse cara aqui, eu vou colocar ainda uma função
uma função callback aqui. Eu vou colocar aqui uma função callback, onde basicamente eu vou retornar tudo que chegar do socket, tá? Beleza. Chegou aqui, diz ponto callback MSG. Pronto. Basicamente é isso. Lá no peer connection, a gente vai estar recebendo esse socket, né? E aí, acho que seria bom até fazer logo o socket aqui, não receber ele de fora, já que a gente não precisa de tanta coisa. E aí o socket vai ser quem? O socket vai ser new socket. Deixa eu só fazer ele importar aqui. Socket.js importou direitinho. Beleza, vai ser esse new socket. O new socket eu vou até colocar ele aqui para baixo. Fica mais fácil, né? O new socket ele vai receber ele tem que mandar um callback, né? Onde vai receber a mensagem. Que eu acho que talvez fique até melhor. Fique melhor aqui. MSG. E aqui a gente passa como diz. Pronto, beleza. Ele vai receber esse callback e aqui ele vai estar recebendo as mensagens, beleza? E aí no caso, quando ele receber a mensagem aqui, então no caso make call, ele vai mandar o socket send, certo? Inclusive aqui a gente tem que corrigir, né? Além de corrigir, a gente tem que colocar a funcionalidade send lá no socket também, que a gente ainda não fez. Pronto, beleza. Isso aqui ele mandou o send e aqui são as mensagens que ele vai receber. Aqui eu vou colocar um switch MSG, lembrando que a gente vai estar recebendo aqui um sdata, né? Então a gente tem a lei do sdata, a gente tem o event ponto event, tá? Então a gente vai ter o switch aqui, case, e a gente vai fazer o que? Constantes. Tá ali já, beleza. Ponto. Constantes. Ponto. Offer. Ou seja, deixa eu só. Ou seja, o cara fez aqui a chamada e me mandou o offer, certo? Então ele vai, o outro cara vai receber no socket. Então, beleza, recebi o offer aqui. Eu recebi o offer, eu vou fazer o que? Set remote description. Diz .set remote description, passando o MSG. Deixa eu ver como foi que eu coloquei aqui. Sdata, mensagem. Ponto mensagem. Certo? Esse cara aqui, quando ele receber, ele vai setar como ponto remoto, né? No caso, ele que está recebendo, ou seja, ele não é o principal, ele vai criar uma answer e enviar pelo socket. Então aqui eu vou colocar case this.constantes ponto answer set remote description, e aí vai ser a mesma. E aí vai ser a mesma função, né? Lembrando que o cara que fez a chamada, quando ele chegar aqui no set remote description, ele vai setar como remoto, mas ele é o main, né? Então ele já não entra nesse if aqui. Então beleza. Aqui eu tenho o offer e o answer, tá? A gente vai
implementar agora o socket de fato e fazer esse teste aqui. Ainda tem algumas coisas para colocar, né? A gente ainda não colocou para enviar os ice candidates, a gente ainda não colocou para enviar a screen, tá? Mas basicamente aqui a gente já tem aqui o que vai estar fazendo a conexão do Peer Connect, né? Vamos testar e vamos. Pronto, pessoal, agora a gente vai testar a questão do servidor aqui, né? No servidor eu coloquei aqui para colocar uma new connection. Então, no caso, a partir do momento que alguém se conectar, ele tem que imprimir essa mensagem. Inclusive, já está aqui que eu estava fazendo alguns testes. E o console.log da mensagem. Eu não lembro se ele já converte automaticamente para JSON e tipo reverte isso. Mas aí a gente dá uma olhada aqui. E qualquer coisa é fácil de corrigir, como tá isolado lá o objeto, né? Então, no caso, eu vou colocar aqui Ctrl O, beleza, vai ser o Peer Connection Manager, tá? A gente tá com o socket lá, e aqui é a make call, né? Então, se a gente vir aqui, eu coloquei aqui no index, né? Quando a gente apertar Start agora, ele vai tentar pegar a tela tal, vai criar um new Peer Connection e vai fazer a call, né? Então, bora fazer aqui, já coloquei o breakpoint, né? A gente vai colocar, beleza. Aqui ele já vai começar a criar algumas coisas. Esse disman foi um código aqui que eu esqueci, eu vou remover. Aqui ele cria a descrição e a gente pode ver que está de fato correta a descrição, né? Como eu disse, é a mesma coisa, mas nesse caso aqui ele tem um type off e o outro tem um type answer. Então beleza, eu vou criar uma nova data e eu acabei de lembrar que eu esqueci o send do socket. Deixa eu só colocar aqui, cadê o socket? Esqueci de chamar essa função para poder colocar o evento. Então, feito isso, está faltando agora só o send, né? O send ele vai receber uma mensagem, tá? O send ele vai receber uma mensagem e vai enviar para o socket, né? This.socket ponto, se eu não me engano, acho que é emit. Acho que é emit mesmo. Aí eu boto aqui message, né? Que eu quero que vá para o message lá. Beleza, na teoria, quando ele enviar, tem que chegar na outra ponta do socket. Bora atualizar aqui de novo, vou executar novamente. Aqui a gente pode ver que as conexões estão sendo feitas, tem 4 conexões ali, né? Fiz isso aqui, vamos passar o breakpoint, F10, data. Beleza, vai funcionar, F11. Aqui não está dizendo que aconteceu nenhum erro. Bora ver se o servidor recebeu alguma coisa. O servidor recebeu aqui e pelo visto ele recebeu como objeto, né? Então funciona bem isso aqui. Então no caso aqui ele recebeu o offer, né? E aí o que acontece, certo? O que eu quero aqui é fazer com que o IO.sockets .sockets.forEach e aí um if onde esse s.id é diferente do socket aqui da conexão, porque aí ele vai enviar para todo mundo, que no nosso caso é só 2 pontos. Claro que se fosse mais pontos ia ter que ter um controle maior, mas isso aqui pra gente já resolve, tá? Então com isso aqui ele vai mandar para outro ponto, não vai tipo mandar de volta para o mesmo cara. Então beleza, feito isso, agora eu posso vir aqui no socket, não socket na verdade, né? Tem que ser na verdade pode ser o S aqui, né? S.emit, né? Que o S são os sockets lá que tá no socket IO, que esse socket aqui é o meu próprio, né? Que no caso eu reenviaria para o cara que está enviando, se eu enviasse nesse socket. Ponto emit,
E aí, message, né, que eu tenho ali, message e a mensagem. Pronto. Feito isso, bora testar mais uma vez, só para ver se tá funcionando. Vou dar start aqui. Beleza, aqui no socket V ele já parou, né? Aqui ele não vai achar ninguém porque a gente só tem uma conexão por enquanto, né? Beleza, a gente tem o nosso servidor, é só isso, é um servidor simples, né? No nosso caso é só 2 pontos, então não é nada muito complexo. Então aqui eu vou vir agora para o Peer Connection, só que lembrando que a gente quer 2 Peer Connection. Claro, eu vou criar local aqui porque a gente vai fazer o teste do WebRTC. Mas obviamente se fosse um caso real, onde eu quero que um cara compartilhe de um lado e outro cara compartilhe de outro lado, cada um ia ter seus Peer Connections e não no mesmo canto, né? Então no caso aqui, eu vou chamar esse cara aqui de Main Peer Connection, Main Peer, que vai ser o cara que vai realizar a call, né? Beleza, eu vou criar os dois aqui. Eu vou chamar isso aqui de Sender e isso aqui de Receiver. E aí são os mesmos objetos, né, que a gente programou tudo no mesmo canto. E aí aqui, por exemplo, eu vou colocar, fiz isso aqui, né? Fiz a call com o Sender fez a call. Vai fazer isso aqui tudinho, tal, não sei o que. E o Receiver, ele vai receber do jeito que a gente fez aqui. O cara já configurou o socket, já fez tudo, né? E aí a gente colocou aqui, ele tem que receber aqui no offer, né? Ou seja, o socket aqui, ele tem que receber aqui no message, né? E aí esse message aqui, inicialmente a gente vai fazer o teste. Quem está recebendo é esse cara aqui, tá? Depois a gente dá um apanhado geral no projeto. E beleza. F5, né? Não vou mais colocar. Eu vou colocar um breakpoint aqui para a gente ver a questão que agora a gente tem 2 sockets, né? Então vamos ver se ele está de fato funcionando direitinho aquele for each ali. Então beleza, fiz isso aqui. Bora lá, não vou nem debugar nem nada, só passar direto. Mas aqui a gente já vê que ele de fato entrou no cara lá. E agora eu vou colocar aqui no switch e vamos ver se essa mensagem está de fato chegando. A mensagem chegou, né? Evento offer. Então vamos olhar. No caso aqui eu já tirei a minha dúvida se ele já convertia para JSON, se ele já fazia isso internamente. Então a resposta é sim, ele faz. E aqui a gente tem um off e tem o answer, né? Aqui para os eventos. E o primeiro evento que a gente recebeu foi de fato aqui o offer, né? Ele vai chegar aqui no offer, vai dar o set remote description, né? Então, só que aqui eu já tive constantes.offer. Não pode ler propriedades. De off indefinido. Não, essa aqui eu não entendi não. Vamos olhar direitinho o que está dando errado. Tá, já tirei o breakpoint aqui. Beleza, vamos lá. Eu acho que é porque não está como des.constantes. Aqui está indefinido e aqui tem as constantes. Pronto, beleza. Tratar mensagens, tal, não sei o que.
Pronto, aqui é o coisinha do JavaScript, provavelmente que eu estava falando, que dependendo da função ela não acessa o contexto externo. E aí no caso, eu não lembro de cabeça qual é a certa, mas vamos trocar aqui, em vez de fazer do jeito que está aqui, fazer uma Iron Function e ver se resolve o problema. Se não for, a gente tenta passar ali, né? Mas basicamente essa é exatamente a falha de JavaScript que eu estava falando. JavaScript, dependendo de como você passar a função, e às vezes você passa uma função para dentro de outro contexto, ele não consegue, quando você coloca o days, ele não pega na classe que ele está, ele pega na classe que chamou o callback. E aí, dependendo de como você estrutura essa função, ele tem um comportamento diferente. É chatinho isso, mas é a vida. Para lá, pronto, aqui ele já pegou, viu? Então foi só eu trocar da função normal para uma Iron Function, e aí o days ele começa a acessar a classe aqui que está o contexto. O days, do jeito que estava daquele jeito na função, ele estava tentando acessar o socket, porque foi o socket que recebeu a função, ele está chamando de lá. Então o contexto que ele estava tentando acessar era aquele dali. Então beleza, aqui já funcionou, a gente já viu que ele está lendo ali normal, né? Vou dar F11 aqui, beleza. Lembrando que esse cara aqui... Ah, tá. Agora eu vi meu erro. Eu estava dizendo ali que não tinha esquecido, mas na verdade eu esqueci foi de passar true para ela. Claro que aquele outro ali, ele vai estar de fato undefined porque é o segundo, né? Então o segundo realmente em nenhum momento ele seta a variável. E pra gente também não faz diferença, né? JavaScript considera isso normal, não tem problema nenhum. Vou colocar aqui de novo. Então vamos lá, pessoal, eu sei que tem algumas coisas que eu tô achando erro eu poderia cortar no vídeo, mas assim, isso é bacana porque tipo vai dando algumas coisas, algumas dúvidas que alguma pessoa pode encontrar, e aí isso aí ajuda, né? Claro que algumas coisas que eu ver que tipo eu passei tempo demais eu vou cortar, né? Mas assim, essas coisas que se resolveu mais rápido, aí realmente eu vou deixar no vídeo, tá? Então beleza, aqui é o offer, aqui o main tá vazio porque é o segundo lá, não foi ele que fez não foi ele que iniciou a call, então beleza, aqui ele vai setar a descrição local, tem que ser nessa sequência, tá? Primeiro mandar o send, né? Mandar de volta, e ele tem que bater aqui no switch, né? E aqui a gente já teve um pequeno problema. Bad request, tá? Deixa eu ver o que foi que eu fiz de errado. Socket.send message. Bora tentar fazer direto para ver se de repente não foi porque demorou demais. Tava parado no breakpoint, né? Pronto. Beleza. Aqui a gente viu que funcionou, mas para ficar mais claro como é que ele tá, vamos fazer o seguinte. A gente vai dar um console.log para a gente ver que está recebendo tudo mesmo de fato, né? Console.log message. Vou colocar aqui para ele transformar em JSON, porque às vezes ele falha e imprime como objeto lá. Então vou dar um JSON stringify msg. Beleza. Feito isso, a gente já vai tirar esse breakpoint aqui e só vamos ver se as duas mensagens estão chegando normal. Beleza, answer, offer, não tem nenhum erro no console, né? Só você atentar aqui, que às vezes você está aqui em cima não aparece o erro, você tem que colocar no erro aqui. Beleza, aqui a gente tem o local e o remote estão soltando, não está dando erro nenhum. E agora a gente vai fazer o próximo passo, que é justamente a questão dos ICE Candidates. Se vocês lembram, os ICE Candidates, eu tinha falado que era quem era responsável por estabelecer a conexão. Então, para que dois peer connections venham a estabelecer a conexão, precisa do ICE Candidate.
E aí o iScanDate, se a gente for olhar aqui na documentação do Google, ele vai dizer aqui no create off, aqui message, deixa eu ver onde é que tá. É um evento do Peer Connection. Então aqui, ó, aqui a gente, o Peer Connection ele tem alguns eventos, tá? Seja de conexão ou de alguma coisa assim do tipo. Aqui, ó, a gente tem um iScanDate. Então beleza, a gente tem que adicionar esse Peer Connection aqui, né? Deixa eu vir aqui, esses eventos eu vou colocar, deixa eu ver, make call, deixa eu ver como é que eu vou chamar. Eu vou deixar assim para ficar bem separado, tá? Que eu vou subir esse código, mas beleza. Aqui a gente vai começar a colocar os eventos que o peer, né? É de event listener. Se eu não me engano, pelo menos no Angular tem. Aqui, beleza, a gente já tem um iScanDate, sem precisar colocar aquele negócio com texto, né? Então vou colocar aqui candidate. Pronto, ele vai produzir o iScanDate e vai passar para cá. E aqui ele vai ver se o evento é candidate, né? Então vamos lá, tive que dar uma saidinha aqui, deixa eu ver onde é que a gente tava, né? A gente tava no candidate. Ponto candidate. Beleza. E aqui simplesmente ele manda enviar para o outro cara, né? Então não tem muito segredo. Vai ser o que? Diz nosso socket ponto send. E aí nas constantes a gente vai colocar mais um evento que é o candidate. Então beleza, a gente colocou mais uma coisa ali e foi lá o candidate, né? E também vamos colocar para colocar o tratamento do evento diz ponto constantes ponto candidate. Tá o break aqui embaixo, beleza. Mas vamos voltar para o peer aqui, né? Então aqui vai ser também diz, né? Que vai ser na verdade estou fazendo errado, né? A gente tem que criar aqui a data, né? Data igual a new s data, que vai ser this ponto constantes ponto candidate e o nosso candidate. Deixa eu só conferir aqui. Isso. Beleza. Feito isso, cara que tá o Peer Connect está processando candidate já está enviando, né? Agora a gente tem que tratar aqui no socket, né? No caso, o que está chegando aqui no socket é porque o outro cara mandou, né? Então você tem que processar também os candidates de cada um. Então aqui eu vou colocar this.set remote candidate, né? Passando a mensagem, né? Beleza. Criar essa função aqui. Passando o candidate. E cada um que recebe o candidate, ele vai executar this.peer. Não sei se não lembro se é de candidate e é de asCandidate. Beleza. Então, basicamente vai ser isso. Se a gente se for do princípio que eu estava testando antes, deixa eu ver se ele não produziu candidates, tá? Então, quando você for aqui no negócio quando você for aqui no Chrome, ele vai dizer que é interessante você fazer determinada coisa, aquilo que eu estava fazendo normal. Só que o fato é que, pelo menos no Chrome, lembrando que na teoria o WebRTC ele tem que ser o mesmo para todos os browsers, mas browsers tem diferença. Então, pelo menos no Chrome, isso não é uma verdade. Se eu simplesmente colocar aqui os peer connections, ele não realiza uma conexão
E pelo menos que eu lembre, mesmo colocando a tela, depois ele não realiza. Então você tem que, antes de você começar o processo de offer, você já tem que colocar a questão das telas, que é para eles começarem a mandar o candidate. Então vamos lá. Aqui a gente já está mandando o candidate, certo? E agora a gente vai mandar a tela para o outro cara. Então, basicamente é isso que a gente vai fazer. E aí, o que é que eu vou fazer? A gente vai fazer dessa forma. O cara que está iniciando a call vai mandar a tela dele. Tá? Então ele vai mostrar a tela dele no local que a gente já mostrou. E a gente também vai mandar a tela para o outro Peer Connection. E a próxima tela que vai aparecer, ela vai aparecer do lado remoto. Eu vou ajeitar o HTML e a gente coloca remoto e local. Tá? Então basicamente aqui é o seguinte. Eu fiz o Peer Connection aqui, certo? E eu tenho a string. Hoje a string da gente está simplesmente numa tag de vídeo tocando do lado. Só que aí o que é que eu vou fazer? Eu quero enviar essa string remotamente. Para poder fazer isso, eu tenho que colocar aqui sender.peerconnection.addTrack. Tá? Esse addTrack vai ser para track de áudio, vai ser para track de vídeo. Então assim, o WebRTC ele vai tratar como tracks todo tipo de string, né? E aí eu preciso pegar as tracks daqui dessa string, né? Então só botar aqui string.getTracks.forEach, botar T de track aqui. E aí eu simplesmente vou pegar. Eu não lembro exatamente onde foi que eu vi, porque eu já vi o WebRTC de outras plataformas. Aí às vezes eu venho a confusãozinha. Não lembro se o addTrack é só o track, acho que é só adicionar o track, porque você tem que usar o track e repassar midstring-tag. Pronto, é isso mesmo. No caso você tem que adicionar o track e a midstring. Eu vou só confirmar lá na documentação do Google, mas é isso mesmo. Você tem que repassar a midstring. Então, deixa eu só ver aqui. Que ele vai estar justamente... Vamos adicionar também isso daqui, né? Que é a mudança de conexão lá. Vamos colocar também este evento. Vai ser this.peer.onConnection state change. E vai ser um evento. Deixa eu ver como é que ele está pegando aqui. Connection state. Console.log. Connection state. Beleza. evt.connection. Connection state. Pronto, beleza. Ele vai começar aqui, tá conectando alguma coisa, vai começar a mostrar aqui. Deixa eu só lembrar onde é que a gente tava. Beleza, a gente mandou as tracks aqui. Na teoria a gente já mandou as tracks remota, certo? Só que aí no WebRTC tem outro evento que ele recebe os tracks, que eu acho que não vai estar aqui, porque aqui é só do Peer Connection, né? Aqui a gente tem remote strings. Então aqui, eu posso até ir pelo autocomplete lá, né? Aqui tá track, né? Ele mostra aqui recebendo. Então é event.track e aí remote string, né? Então vamos lá, a gente tem mais um evento aqui. E aí nesse caso, os Peer Connection aqui já se acharam na rede, já enviaram os candidates, e aí já é evento ali acontecendo entre os Peer Connections, que já não é mais por meio do socket, né? On track, a gente também vai receber um evento. E aí o que é que acontece? Aqui, bora lá, vamos entender como é que a gente vai fazer aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui. Vou chamar aqui esse cara de remote string, tá?
Vou criar uma função aqui set. Ou eu posso colocar no construct também, constructor. Pronto, beleza. Feito isso, eu tenho um remote string que isso aqui vai ser uma med string, então a gente vai chegar lá. E eu tenho o track. O track basicamente quando ele recebe, lembrando que esse evento aqui do peer connection é porque ele está recebendo track remoto, né? Então na hora que eu fiz aqui get tracks e adicionei essas trilhas aqui, o outro peer connection vai receber esse cara nesse evento aqui on track, né? E aí no on track a gente simplesmente vai fazer isso do jeito que está aqui, chamando do RBRTC, que é o remote string, que no caso é esse daqui da gente, né? Ponto add track e passando o remote string, que é o mesmo objeto daquela string que a gente pegou no getUserMedia. Beleza. Feito isso aqui, na teoria, a gente já tem que ter um vídeo rolando ali, ele já tem que conectar e tem que começar a passar outro vídeo, né? Então a gente vai fazer o seguinte. Para testar, a gente primeiro vai usar a mesma coisa de vídeo, depois a gente ajeita e coloca mais umas tagzinhas de vídeo lá e coloca remote e a local. E aí a gente finaliza o exemplo. Beleza, aqui eu tenho que criar. Deixa eu colocar aqui. Caso tem que colocar aqui fora. Não, pode ser tudo no start, não tem problema não. Vou colocar isso aqui como uma constante. Aqui a gente vai criar um remote string igual a new media string, tá? O objeto que sai aqui também é uma media string. E aí a gente vai passar na criação do segundo ponto, essa remote string. E aí no vídeo, em vez de a gente colocar esse de cima, a gente vai colocar esse daqui. Depois a gente ajeita. Se sair vídeo, funcionou, a gente fechou. Vou só ajeitar o layout para a gente ter os dois vídeos ali tocando, para ficar claro. Mas aí basicamente é isso. Vê o track, né? O remote string foi aquele que eu acabei de passar, ele vai adicionar o track nele. E aí na teoria ele tem que começar a tocar o vídeo lá. Então vamos testar para ver se foi, né? Não rodou, mas a gente já está começando a ver aqui. Offer. Acho que a gente não tem a candidate aqui ainda mostrando não. Deixa eu botar isso aqui. ICE. Beleza, a gente tem uma questão de tráfego de ICE aqui. Deixa eu ver como foi que eu coloquei a mensagem do Peer Manager. E aqui a gente tem um Connect State. Vamos ver se a gente consegue procurar essa conexão. O pior problema é que tá muito bagunçado aqui, muito bagunçado. A gente tem um answer, outro message. Na verdade a gente só tem um answer e o off. Acho que aqui dali é os tipos de ICE candidate que eles precisam receber. Beleza, vamos ver se a gente está recebendo. Primeiro, bora começar passo a passo, né? O EBRTC tá mexendo com socket, essas coisas, tem que testar passo a passo, porque qualquer coisa que se perder ele já não conecta. A primeira coisa, vamos ver se está produzindo a scan date, né? Ah, sou burro, velho. Coloquei o breakpoint lá, não sei aonde. Beleza, aqui. Vamos ver se está produzindo a scan date. Mas não está produzindo a scan date. Esqueci de chamar a função. Beleza, vamos ver se agora vai.
A gente viu lá que não estava produzindo ICE, né? Deixa eu até ver aqui se eu coloquei o... Não sei aqui se ele produz ICE agora. Mas, ICE ele está produzindo. Mas aí a gente ainda não teve a conexão perfeita porque ele quebrou aqui. Remote string não está definida. Beleza. Vamos voltar para cá, né? E aí foi porque realmente eu errei o nome, que no caso é this.remoteString. Mas aí a gente tá vendo que tá produzindo ICE, a gente tá vendo que tá produzindo track, então estamos chegando lá. E aqui a gente tem funcionando o WebRTC, né? Eu vou só ajeitar agora aqui para a gente colocar as duas coisas, lembrando que eu troquei lá para ficar no ponto remoto, né? Vou parar de compartilhar aqui. E aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos só colocar aqui buddy, cadê vídeos? Colocar aqui div, uma classe igual a vídeos, né? Colocar duas tags de vídeo aqui. Aqui eu vou colocar remota e aqui eu vou colocar o local, certo? Um e outro. Tirar essa classe string daqui. Beleza. Só ajeitar, vou fazer aqui para no início ele já procurar. Pegar a remota, aqui local. Pronto, beleza. Aqui ele pegou os dois, né? No caso aqui a gente tem um remoto. Remote local. Deixa eu ajeitar isso aqui. Remote. Beleza. Tô pegando os dois vezes por ID. Então no caso aqui não é, aqui no caso é essa aqui é a local, né? Então essa aqui é a tela que a gente está produzindo local, tá? Que vai receber essa string, que é aquela que a gente está pedindo uma permissão. Que vai receber essa string aqui, vamos colocá-la em cima. E aí no caso da remota, que é o que a gente está criando agora, quem vai receber ela vai ser o remote, né? Óbvio. Ponto src object igual a string remoto. Beleza, um é remoto, remote e o outro é local. A gente criou aqui o send, pegou os tracks normal e o receiver que não precisa de nada dele, só passar a string remota para ele. Beleza, então aqui a gente tem dois vídeos agora. Deixa eu só ajeitar o CSS aqui agora. Vou pegar aqui, deixa eu ver aqui. Vou colocar esses caras dentro de uma div aqui para ver se... Também não sei se o flex quebra com alguma coisa de... Quebra com essa tag de vídeo. Pronto, beleza. A questão é que o flex não funcionou bem na tag de vídeo, mas aí a gente tem que ajeitar aqui agora a CSS, né? Pronto, beleza. A gente tem um exemplo simples aqui, né? Uma besteirinha, quase nada, só para mostrar os dois. E aqui a gente tem um local string. Né? A gente está finalizado o projeto, né? Basicamente era isso. Vou só explicar melhor a vocês aqui o processo, né? Aqui a gente pediu permissão ao usuário para poder pegar a tela dele e o vídeo, né? Lembrando que aqui eu usei get display media, mas get user media pega o webcam e o microfone, tá?
Aqui o local é src object e local é uma tag de vídeo. src object é um cara que recebe o string e o que passa na string ele reproduz na tela. A string que a gente está passando no caso é a tela que a gente pediu local. Aqui a gente criou um objeto MediaStream, que é o mesmo objeto que retorna aqui no getDisplayMedia, e para uma tag chamada remota a gente passou esse remote string que a gente criou, certo? E aqui a gente começa a criação dos peer connections. Na criação do peer connection, a gente tem o RTC peer connection, que é o peer connection de fato do WebRTC. A gente tem aqui uma criação de uma instância de um socket, né, que a gente passou aqui essa função para tratar as mensagens, né? A gente vai receber mensagem no socket, a gente definiu que o objeto dessa mensagem ela tem um evento e tem um corpo, né? Esse evento para a gente são essas coisas do peer connection, que já eu volto a explicar, né? E aí a gente criou o socket aqui. No socket ele simplesmente faz a conexão, né? Começa a escutar um evento chamado mensagem e para você enviar ele executa um evento chamado emit, que envia lá para o socket. Beleza, socket é coisa simples, é só reenviar a mensagem. A gente também fez receber no construtor, e aí a gente passou isso no segundo peer connection, esse string aqui que a gente chamou de remote string, certo? A gente tem um local string que a gente está passando para ele o que a gente pegou da tela que o usuário permitiu, e a gente tem um remote string que até o momento é só um objeto criado. Até aqui, beleza. Massa, tudo bem. Na conexão do peer connection, a gente tem duas coisas importantes. A criação, três coisas, né? A criação de quem vai requisitar a chamada, a resposta e a troca de ICE candidates. O offer é quem cria a chamada. Então, no caso aqui no make call, que é o método que a gente colocou, a gente criou um offer, que é uma descrição do dispositivo, né? Seta esse negócio como local, né? Eu que estou fazendo a chamada, estou dizendo que minha descrição é local, então eu seto minha própria descrição. E aí eu crio aqui uma data para mandar pelo socket para que o outro peer connection receba essa descrição, certo? Já aqui no socket a gente tem alguns eventos e um dos eventos é o offer, tá? O offer, o cara que iniciou lá é que vai mandar no socket e o outro cara vai receber. Recebendo isso, ele vai setar essa descrição que ele recebeu como remota, vai criar uma resposta para isso, né? Ele vai criar um answer, vai setar essa resposta como a descrição local dele e aí vai enviar pelo socket o answer. O socket recebe aqui o answer, certo? Então set remote description novamente. O answer, quem vai receber é o cara que iniciou a chamada e que criou o offer. Ele vai pegar o answer e vai dizer que aquela answer lá é o ponto remoto dele, certo? O ponto remoto é quem respondeu. Então, beleza. Feito isso, a gente tem a troca de descrição, tem a troca de local, remoto, tudo foi setado. Quando isso acontecer, e já tiver algumas coisas para compartilhar, o peer connection vai começar a gerar ICE candidates. Cada peer connection gera ICE candidates, que são os possíveis caminhos para se conectar. Gerando cada peer connection que gera um ICE candidate, tanto o local como os dois peer connections aqui que eu criei, eles vão gerar os ICE candidates dele. Gerando um ICE candidate, ele vai mandar pelo socket. O outro peer connection vai receber aqui nesse evento de candidate e vai executar aqui add ICE candidate, ou seja, ele está adicionando os candidates remotos, né? Os candidates remotos ele seta aqui, os candidates local dele ele produz no evento do peer connection on track. Beleza. Aqui a gente terminou a questão do ICE candidate e a gente tem um peer connection ali conectado. Fora todo esse processo de conexão, a gente também quer enviar string para o outro ponto de conexão, né? Lembre que a gente tem um remote string aqui que a gente só fez criar um objeto, né, e passou a referência dele para o vídeo lá, para a tag de vídeo, através do SSE Object, mas até agora a gente não fez nada. E aí a gente vai ter a gente criou aqui um segundo peer connection, né?
onde a gente passou essa remote string pelo construtor e a gente colocou o remoto aqui. O peer connection ele vai ter outro evento chamado onTrack, né, que quando você envia uma trilha, no caso um áudio é uma trilha, um vídeo é uma trilha, quando você envia uma trilha, essa trilha vai chegar, como é que eu posso dizer, vai chegar para você no evento do peer connection. E aí você pode pegar a sua média string que você criou e adicionar o track dessa forma que está aqui, certo? E obviamente quando você adiciona o track, automaticamente o vídeo começa a tocar. Onde foi que a gente pegou os tracks? Na string que a gente pediu ao usuário, que ele forneceu, que aqui tem a tela e o áudio dele, a gente tem a função de get tracks, né? E aí a gente pode fazer um for each nela e adicionar no peer connection. E aí é o peer connection que vai enviar a tela, a gente executa um add track. Então eu estou pegando, criei aqui e estou adicionando o track nele. E esses tracks, à medida que eu vou adicionando nele automaticamente o peer connection remoto vai recebendo lá na função dele, no evento dele onTrack, para poder adicionar para o remote stream, né, que no caso da gente aqui, e começar a tocar o vídeo, né? Então basicamente é isso, pessoal. Desculpa aí eu sei que o vídeo ficou bastante longo. Como eu disse, o WebRTC às vezes dá uma confusãozinha assim, não é tão difícil, mas tem um bocadinho de coisa para fazer. E aí ao invés de colocar só isso aqui é o Socket.io, tem um negócio de corlar, resolva, ou isso aqui é o peer connect, faz isso. Em vez de só fazer isso, eu preferi realmente fazer na implementação, passo a passo, inclusive mostrando algumas falhas também que acontecem no processo, né, que tem que ser resolvido lá, que eu acho que ajuda também quando a gente quer fazer esse tipo de coisa, né? Então é isso aí, valeu. Se você gostou do vídeo, curte aí. Se tem alguma coisa que você não gostou, o vídeo ficou muito longo, talvez poderia ser de determinada forma, deixa a ideia aí de como é que você acha que seria mais bacana. E lembrando, eu só peço que se de repente você é um cara que, sei lá, você já sabe o WebRTC, quer tirar uma dúvida específica, não dê dislike no vídeo por causa disso, né? Porque assim, o vídeo ele tem um propósito. O fato dele não ter sido rápido como você queria, não necessariamente o torna ruim, né? O que o tornaria ruim é que ele sendo lento, que é para uma pessoa que tem que iniciar, e sendo mais explicativo, se de repente essa pessoa não entendesse. Então aí realmente ficaria um vídeo ruim. Mas é isso aí, galera. Valeu!